Bom dia. Vamos fazer hoje. Ótimo. Vamos hoje fazer um shur um pouco diferente, um pouco mais aprofundado. Chega mais, vai ser melhor. A gente está chegando em Lag BaOmer e a grande novidade do Rav Shimon Bar Yochai, a gente vai explicar nos próximos shurim, Bezrat Hashem, foi que ele revelou a Torá oculta e escreveu o livro do Zohar. Todo mundo conhece a história. Então, eu queria pegar com vocês um mamar de Hassidut, um discurso, ver se a gente consegue, pelo menos uma parte, estudar dentro, estudar de uma forma mais aprofundada, entender um pouquinho, apreciar um pouco mais o que significa a parte profunda da Torá. Que muitas vezes a gente escuta histórias, a gente escuta frases, livrei Torá, mas vamos pegar agora de forma mais aprofundada e estruturada. Então, esse aqui é um mamar, um discurso do Rebbe, que ele falou a respeito de Lag BaOmer. Só como introdução, ontem eu recebi um videozinho muito curto do Rebbe, eu recebo todo dia, 2 minutos, e o Rebbe estava falando, a famosa passagem que Rav Shimon Bar Yochai, por que ele precisou fugir e ir para a caverna? Porque ele criticou os romanos, que eles construíram pontes e construíram praças e casas de banho por interesse próprio. Então, as praças para colocar prostitutas, as casas de banho pelo prazer próprio e as pontes para colocar pedágio e cobrar impostos. E por isso, então, o governo ficou sabendo e começaram a correr atrás dele. O Rebbe, falando bem alto, naquela famosa parada de Lag BaOmer, com as crianças e tudo, o Rebbe fala, a gente não pode confiar nas promessas dos povos. Se eles fazem uma promessa, ele não falou, seja Trump, ou seja quem for, eles estão fazendo por interesses próprios. Eles não estão fazendo por nós. A gente só pode confiar em Akadosh Baruch Hu, em lá no Amileshaen, ela vindo Shabashamayim. O nosso Pai no céu, a gente só pode confiar nele. Então, a frase de Rav Shimon Bar Yochai, pela qual ele foi preso, continua sendo verdadeira e atual. A gente nunca deve confiar nos povos. Pode até ser que temos países que são bons para nós, presidentes que são bons para nós, mas saber que o que eles fazem é pelo interesse próprio. Então, a gente não deve colocar a nossa confiança neles. Achei uma frase muito, muito importante. E justo ontem que o Trump ele foi lá para as Arábias, né, etc. Então, está muito claro, ele foi lá resolver o problema dele. Ele não está indo lá resolver o nosso problema. Então, a gente pode até ser que vai sair algo positivo para nós, mas ele está lá querendo resolver o problema econômico dele, para garantir os votos, etc. Então, a gente confia em Akadosh Baruch Hu. En el Sidur dicen una parte, son todos mentirosos. Eu gosto dessa parte. Saber do que está falando, se são todos mentirosos, mas tudo bem. Esse é o mundo da mentira, isso sim. Shira Ma'alot le David. Então aqui ele vai elaborar numa frase do Teilim, Shira Ma'alot, um cântico para os degraus. O que quer dizer os degraus? No Beit HaMikdash, você tinha os degraus onde os Levim eles cantavam. Então muitos dos Teilim começam com essa frase, Shira Ma'alot. Tem 15 Teilim com essa frase, porque tinha 15 degraus. 15 degraus. 15 degraus. Então, equivalente aos 15 Teilim, que começam com Shira Malot. Hinei matov umanayim shevet achim gam yachad. Esse é o passo que a gente vai tentar analisar. Então, antes da gente analisar, uma frase muito bonita. Como é bom, como é agradável, irmãos sentados juntos. E quer dizer bom e agradável. Não expliquei, acho que foi ano passado, sobre essa mesma frase, de que tem muita coisa. Normalmente, o que é bom não é agradável. O que é agradável não é bom. Vamos pensar em comida, tá certo? O que é saudável, as pessoas normalmente não têm naturalmente um desejo. É aquilo que é gostoso, não é saudável. São poucas coisas nesse mundo que elas são boas, agradáveis e saudáveis ao mesmo tempo. Uma delas é os irmãos, os amigos sentados juntos. Então, você sentar com seus amigos, isso é uma coisa maravilhosa em todos os aspectos. É gostoso, é agradável e é algo fantástico. Irmãos conversando, irmãos que eventualmente não se falavam, Deus nos livre, irmãos que estavam brigados, sentar e bater um papo, seja do futebol, seja das notícias, mas estão sentados conversando, isso é algo fantástico, maravilhoso. Agora, essa frase, como todas as frases do Tanakh, cada letra é precisa. Então, aqui ele vai trazer, vamos tentar entender qual é a diferença, o que significa Shevet Achim Gam Yachad. Vamos traduzir. Shevet Achim é a sentada,
não se fala em português dessa maneira, mas estou tentando traduzir o que seria no português, a sentada dos irmãos. Quer dizer, o fato deles estarem sentados, irmãos, também juntos, gam yachad, também juntos. Se você fala irmãos sentados, o que você entende? Estão reunidos. O Passuco não precisava vir e falar irmãos sentados juntos. Irmãos sentados já dá para entender que não necessariamente é irmão, são amigos que estão como irmãos. Então, por que você precisa falar irmãos com amor, Shevet Achim, desculpa, os irmãos sentados, Gam Yachad também juntos? Então, a pergunta no texto. E aí, aí ele fala o seguinte, que é o mesmo? que esse é o 133. Então, aqui ele passa, traduzindo uma linguagem mais fácil da gente entender, ele fala para explicar o que significa que nós somos sentados como irmãos. Todo o povo de Israel, na essência, é um só. Nós, povo judeu, a gente tem algo fora do comum, que quando a gente escuta Deus nos livre o que aconteceu ontem, um atentado em Israel, dói aqui para a gente. E dói para qualquer Yehudi. Eu sei de pessoas que tiveram conflitos, que infelizmente, pessoas que são casadas com pessoas fora da comunidade, que o marido vibrou para a mulher, ou vice-versa, fala, que você está tão ligado nas notícias em Israel? É um problema deles, eu entendo, tudo bem, a gente vai acompanhando, mas é igual que a Rússia lá com a Ucrânia, segue a vida, e não consegue entender como que a pessoa travou, de repente, pelo que estava acontecendo, o que está acontecendo em Israel. Então nós temos essa conexão absoluta, assim como, eu lembro que meu avô contava, que uma vez ele estava em Israel, muitos anos atrás, meu avô já falecido, e ele estava no Kotel. De repente ele começou a dar um mal-estar, alguma coisa não estava certo. E depois, quando ele voltou para cá, ele ficou sabendo que a irmã dele tinha passado por um problema de saúde e passou por uma cirurgia naquela hora. Você é irmão, mãe, a mãe às vezes liga para o filho, onde você está? O que aconteceu? Ela não é. Você tem uma conexão íntima que de alguma maneira você sabe, você sente o que está acontecendo com o outro. Então, nós, Yodim, somos um só. E agora ele vai trazer que existem várias formas de relacionamento. Tem a forma de irmãos, tem forma de casamento, tem forma de pai e filho, mãe com filho. São relacionamentos, todos eles muito próximos um do outro, mas cada um tem algo diferente. Pega, por exemplo, um casamento, um bom casamento, tem o que se chama aquele amor de fogo e etc. Pai e filho não necessariamente nesse nada vai sobe e desce, assim como acontece no casal, né? Ish veisha, homem e mulher, eles compartilham ambos as letras Esh, que é fogo. Se eles tiverem mérito, se eles se refinarem, Zahu, então tem o nome de Deus no meio. Ish tem o Yud, a Isha tem o Rei, que são o nome de Hashem. Então, se vocês estão bem preparados espiritualmente, Hashem está junto e está tudo certo. Só que se Hashem sai da história, só fica Esh com Esh, fogo com fogo. Então ele fala que existe uma maneira que nós, entre nós, somos, isso é uma novidade talvez para muitos, que a nossa relação é além de irmãos. Nós, como povo de Israel, também temos uma relação entre si como um casamento. Vamos ver depois o que significa que eu sou casado com meu irmão. Claro, não estou falando literalmente. O que a gente está falando é que existe algo no relacionamento de marido e mulher que ele se correlaciona com algo em comum que todos nós, Bnei Israel, temos entre nós. Para a gente entender isso melhor, vamos falar sobre a origem do casamento. Quem foi que inventou esse negócio chamado casamento? Hã? Adão e Eva, eles que inventaram? Não, não. Na verdade, provavelmente alguma mulher que deu a ideia. Eu não sei a época certa. Olha, uma garantia, já com 50%. Muito bom, muito bom. Ninguém teria chegado nessa conclusão de pegar um homem. Quem já leu o livro? Eu tenho no meu celular, Os Homens São de Marte, As Mulheres São de Vênus. Quem já leu, um livro fantástico, muito bom, vale a pena realmente. Mas como o homem e a mulher vieram de galáxias completamente diferentes. E chega Hashem, foi ele que inventou, e fala
que não é bom o homem estar sozinho. Eu vou criar para ele quem? Uma mulher. Então, a junção de dois mundos criou. Por que ele criou? A ideia dele ter criado o mundo é porque ele estava buscando, entre aspas, um parceiro, uma parceira. A criação do mundo, o que é? Hashem está muito bem sozinho. Ele é perfeito. Se ele é perfeito, ele não precisa de ninguém. Sim. Tá certo? Então, quem escutou já o Shurim do Rabino Manis Friedman, então, e ele fala muito sobre relacionamentos. Ele fala muitas vezes a gente quer casar porque eu preciso de alguém para me dar amor, eu preciso de alguém para me dar carinho, eu quero alguém para compartilhar, para companhia e etc. Idealmente, no mundo ideal, você não deveria estar buscando alguém porque você precisa de alguma coisa. Porque ninguém vai preencher o amor se você não tem amor por si mesmo. Ninguém vai preencher companhia se você não está bem com a sua própria companhia. Você vai se frustrar. O correto é, eu estou muito bem comigo mesmo, não preciso de ninguém, mas de que serve tudo que eu tenho para eu não compartilhar? Então eu quero, Hashem, falando, ele é perfeito, a nossa perfeição é longe da dele, eu sou perfeito, eu não preciso de ninguém, mas de que serve eu estar perfeito sozinho? Eu quero buscar alguém para eu poder compartilhar. Vai lá e cria o mundo. Aonde nesse mundo a gente pode ser sócio da criação. Hashem criou um mundo que não é perfeito, ele deixou a gente aqui para a gente consertar, e dessa forma nós somos parceiros na criação. Assim como o homem e a mulher são parceiros para poder gerar um filho, nós somos parceiros aqui na criação. Inclusive, Hashem deu para a gente esse poder de gerar novas vidas aqui nesse mundo. Então, o Hashem foi ele que inventou o casamento muito antes do casamento homem e mulher, ele foi ele que buscou uma parceira, um parceiro, etc. Claro que é uma forma apenas de para a gente de forma figurada para a gente poder entender. Então, Hashem ele buscou um relacionamento, não que ele precisa de alguma coisa, não que ele era imperfeito, pelo contrário, ele é perfeito. Portanto, com a sua bondade infinita, ele buscou alguém para poder compartilhar. E aí ele criou o mundo, criou o povo judeu e assim por diante, que ele queria ter um relacionamento muito próximo. E já que esse mundo reflete o mundo espiritual, então aqui também existe o casamento. Fala. Não, na verdade, tem um outro ponto de vista, não sei se é verdade ou não, pode ser dizer numa lenda, que na verdade o que aconteceu quando estava Adão sozinho no paraíso, todo feliz, tranquilo, ninguém falando nada, fazendo lá, só ele e os bichinhos, Deus olhou para ele, achou que ele estava muito bom demais para ele, estava muito tranquilo, ele arrumou a Eva e já começou todos os problemas, foi expulso do paraíso. Bom, assim, a tua versão é o contrário da versão que está na Torá. se for, eu pensei que foi porque eu vejo como eu me espelho muito então, vamos lá. Em casa. A gente precisa alinhar o casamento em casa com o casamento que está na Torá. Por isso que eu vou aprender. O casamento que está na Torá diz o seguinte: Lotov eyot adam levador. Não é bom o homem estar sozinho. A única vez na Torá que está escrito não é bom. Tem muita coisa que a Torá condena, mas se escrever que não é bom, essa é a primeira e única vez na Torá que está escrito Lotov, não é bom. Ou seja, o homem estar sozinho não é bom. Se Deus fala que não é bom, não é bom, em todos os aspectos. E Hashem, com sua bondade absoluta, ele vai lá e dá para ele a Chava. A Chava desafia ele, a Chava trouxe para ele algo que ele poderia e deveria ter negado, etc. Mas, farei uma ajuda contra ele, que a maior ajuda é ter alguém na sua vida que ele vai apontar para você os seus erros, que ela vai poder te ajudar a crescer. No sé si en Argentina y aquí también falamos que el hombre soltero no sabe hacer nada. Y la mujer já sabe fazer tudo, solteira não tem problema. Ok. Agora, falando desse amor que a gente tem, que Hashem tem por nós temos por Hashem, estamos falando de marido e mulher apenas com uma forma figurativa, mas para a gente poder entender um pouquinho qual que é o amor que Hashem tem por nós. Agora ele vai trazer uma passagem do Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, que é quem a gente vai estar celebrando o falecimento amanhã, que é algo fora do comum, porque a gente não celebra ninguém mais na história. Ninguém. Nem Moshe, nem Avraham, nem Yitzhak, nem Yosef, todos os grandes, ninguém, a gente tem uma data que a gente vamos celebrar o falecimento de... Bom, a gente sabe o falecimento de Moshe, tem gente que faz o Kadesh, mas ninguém faz uma festa
É o único falecimento da história que o povo de Israel celebra. Mais um detalhe curioso, de que em Israel, o ponto turístico número 2, após o Kotel, é Meron. O número de maior que mais pessoas passam lá por ano é onde está enterrado Rabbi Shimon Bar Yochai, lá no norte de Israel. Então, tem algo muito forte desse mestre, desse rabino. Então, o Zohar, ele conta uma história que aconteceu na época do Rabbi Shimon Bar Yochai, com o Rabbi Shimon Bar Yochai. Então, ele fala o seguinte: uma vez, o mundo estava precisando de chuva. Chegaram para o Rabbi Shimon Bar Yochai, pediu uma brachá. O que ele fez? Ele deu um discurso, deu uma aula de Torá. Depois que ele terminou a aula de Torá, começou a chover. Ele sequer rezou. Ele deu uma aula de Torá. Qual era o tema da aula que ele falou? Você imaginaria, bom, ele vai ensinar sobre as chuvas. Ele ensinou justamente esse passuca. Quão bom e agradável, hinematov manaim, que os irmãos estão sentados juntos um com o outro. Sobre esse passuca, ele elaborou coisas profundas da Torá, etc. E o que ele vai agora analisar é de que para chuva não é uma coisa qualquer. Hashem, ele condicionou a saída nossa do Egito. Ele falou, eu vou tirar vocês do Egito, que de lá vocês têm um Nilo, que ele irriga a água para vocês, e vou levar vocês para uma terra prometida aqui que lá tem. Lá você vai depender da chuva. Ah, que troca é essa? Eu prefiro ter uma garantia do Nilus do que depender da chuva. De salinização, etc. Então, que troca que é essa? A troca é que Hashem fala que lá no Nilo você esquece de Hashem. Assim como Hashem, ele virou para a cobra e fala, o teu castigo vai ser que você vai comer pó. Bom, se a gente comer esse pó, estaríamos garantidos, todos milionários. Não, mas Hashem fala, eu estou te dando um cartão de crédito ilimitado, fantástico, só que não me liga, tem um relacionamento com você. Quem que quer uma coisa dessas? Então, Hashem, até para o Zoom funcionar precisa de Ibrahá também. Total. Então, Hashem, ele fala, você vai chegar em Israel, quando não chover, o que você vai fazer? Rezar pela chuva. Antes de rezar, mesmo que você não é uma pessoa religiosa, o que você vai fazer? Olhar pra cima. Você vai olhar para cima, tem nuvem. Você vai acordar, tem nuvem. Minha plantação. Olha para o céu você vai olhar para o céu, você vai lembrar de Hashem. Isso é Shema Israel. Shema é Seum Aroma Enechem. Olha para o céu. Você olha para o céu, você lembra de Hashem. Não tem como uma coisa dessa existir tão grande e algo que é tão maravilhoso, a chuva, como vem, etc. Então, você é obrigado a olhar para cima e falar, Hashem, agora é só com você. Não tem nenhum botão aqui embaixo, com toda a tecnologia, que eu possa apertar e a chuva vai cair. Você vai ser obrigado a se comunicar com a Kadosh Baruch Hu. Esse é o presente que ele deu para a gente. Então, ele talvez tirou o cartão ilimitado, deu o cartão limitado, para você saber, quando terminar, você vai ligar para o papai. Para que mais um filho liga para o pai? Tá certo? Pai, é ou não é? Certo? Então, é a maneira de você garantir que ele está sempre te ligando. Na hora que ele se sustenta, aí você vai ligar para ele, filho, precisando de uma grana, tá certo? Então, tudo bem. Mas mesmo na estrutura da própria lei judaica, como que isso funciona? Isso funciona que a gente tem uma reza para pedir por chuvas. Na época da chuva em Israel, você vai lá e reza, ou seja, você faz um pedido especial para Deus. Não tem essa que você chega, como o Rabbi Shimon Bar Yochai, falou um discurso e caiu chuva. Eu até entendo, se é um grande rabino, um grande homem, vai lá, reza por nós, ele reza e cai chuva. Mas que história é essa? Que ele, de uma maneira extraordinária, que a gente não encontra em outros sábios, que a Torá dele tinha o poder de tefilá. E é desse tema que esse mamar vai falar. Que normalmente Torá, o estudo de Torá, ele tem um poder, ele tem um efeito.
a Tefilá tem um efeito diferente. O Rabi Shimon Bar Yochai, com a Torá dele, a própria Torá dele já é uma reza. Então, só para... Falam também que ele, na caverna, ele nem não tinha tempo de rezar, porque ele estava... Então, não é que ele não tinha tempo, ele estava isento de rezar, Isento. inclusive de todas as mitzvot, porque estava estudando Torá o tempo todo, e não é só o tempo todo, mas a qualidade do estudo dele era uma qualidade completamente diferenciada, ele estava então isento das mitzvot. Isso não isentaria ninguém. Se eu vou falar, não, agora eu vou estudar, e aí não preciso fazer mais nada. Não, isso não funciona para nós. Então, esse mamar vai explicar a diferença entre Torá e Tefilá. Então, usando a história de que precisava de chuva e ele falou Torá, ao invés de usar o modo convencional, que inclusive a Mishnah traz para a gente, que na época se fazia 13 jejuns, até 13 jejuns se fazia até vir chuva. Se não viesse chuva, chega uma hora que já passou a época da chuva, aí você já não jejua mais, porque aí já é fora de época, aí você já nem quer mais a chuva. Então, era uma coisa muito comum antigamente de começar a fazer jejuns, porque chega em Israel, de repente não tem chuva. Baruch Hashem, nos últimos anos a gente vê que Hashem tem abençoado bastante, mandado chuva, etc. E Hashem proporcionou também uma tecnologia, só que a gente não pode esquecer de Hashem para voltar a ser igual que era no Egito. Então, qual é a diferença? Mais alguns minutinhos. Qual é a diferença entre Torá e Tefilá? Se a gente está aqui olhando que nós com Hashem temos um relacionamento, seja de marido e mulher, seja como irmãos, pai e filho, rei e servo, tem várias formas que a gente se relaciona com Hashem. Mas existe uma forma que a gente está fazendo através da reza e a outra, um impacto diferente que a gente faz através do estudo da Torá. Então, antes da gente ver o que o Mamar fala, a gente sabe que a vida do Yehudi, ele não é composta só de uma ou só de outra. Na verdade, ele tem que rezar, estudar e depois sair para trabalhar e fazer as mitzvot que estão no dia a dia dele. Eu estava ouvindo o shiur anteontem e a pessoa falou uma frase que eu já falei várias vezes, mas falou de uma maneira muito legal. Ele falou de que num casamento é óbvio que você tem o que você deve fazer e as coisas que você não deve fazer. Mas isso não constitui o casamento. O casamento é o relacionamento. Para você manter o relacionamento, você tem que ter atitudes e não ter certas atitudes, que isso vai garantir o bom casamento. Mas isso não constitui o casamento. Então, muita gente olha para a Torá e fala, pode, não pode, pode, não pode. Todas essas regras da Torá estão aqui para equilibrar, para você se sintonizar com o casamento, com o relacionamento de Hashem. Muitas vezes a pessoa pode fazer todos os sims e nãos, mas ele esquece que ele está no relacionamento com Hashem. As mitzvot, elas são a maneira da gente se conectar com Hashem. Então, como que a gente se conecta? Através de Tefilá. Como a gente se conecta? Através do estudo. Então, antes de falar o que ele diz aqui, uma coisa que eu sempre digo para pessoas que começam, por exemplo, a frequentar no ano do Kaddish. O cara vem aqui, muito bonito, vem homenagear o seu pai, sua mãe, que não precisemos, mas ele fala do Kaddish ao longo dos 6 meses. Então, ele entra, fala o Kaddish, talvez fica no cafezinho e vai embora. Do jeito que ele entrou é o jeito que ele vai sair 11 meses depois. A única maneira dele crescer no seu judaísmo é se ele ficar para o shiurim. Tem que ficar na aula. E aí ele vai entender por que ele está rezando, ele vai entender o que ele está fazendo. E assim ele vai poder explorar, às vezes, algo que ele nunca antes teve a oportunidade de explorar, a sua neshama, o seu contato com Hashem. Então, é muito importante o estudo da Torá, todos os dias, todos os dias. Qual é a diferença da reza e da Torá? A diferença é o sentido. O que quer dizer sentido? Para frente, para ter esse sentido. O sentido da reza é de baixo para cima. Eu estou aqui embaixo. Hashem, estou aqui com o meu, às vezes, problema. Por favor, você aí que manda em tudo, dá um jeito, resolve para mim. Como eu estou me aproximando de um rei, como a gente faz, por exemplo, na Amidade, dá os 3 passos para frente. Eu estou me aproximando, implorando, pedindo, meu rei, Hashem, você que está em cima, resolve as coisas para mim. Eu reconheço quão limitado eu sou, vejo quão grande Hashem é, e eu me anulo perante ele e peço para ele, por favor, suplico, me ajuda naquilo que a gente está precisando. Essa é a reza no sentido mais simples. O que é Torá? Quando eu estudo Torá, não estou pedindo nada. É o sentido contrário.
a Torá, estamos chegando em Shavuot, Deus pegou sua sabedoria infinita e ele compartilhou conosco numa linguagem, em ações, em compreensão, que o ser humano possa minimamente entender. Então aqui não é que você, ser humano limitado, está tentando se conectar e subir na tua tefilá, é o contrário. Hashem, ele te proporcionou e te deu um presente, que na hora que você estuda a Torá, imediatamente você já está num outro nível completamente diferente. Você já está estudando a sabedoria de Hashem. Está escrito, se você tem 10 pessoas estudando a Torá, você não pode sair. Porque a presença de Hashem naquele estudo é uma coisa fora do comum. Então, Hashem, ele proporcionou para a gente essa sabedoria infinita. A pessoa que estuda a Torá, ele está se conectando com Hashem, não de baixo para cima, mas Hashem, entre aspas, vem e se conecta com a pessoa. Então, são movimentos, sentidos contrários. Último conceito, só para a gente entender isso melhor. Aqui ele vai usar um paralelo. Esse paralelo, curioso, é da própria Tefilá. Na Tefilá, você tem duas formas. Quando a gente reza para Deus, a gente pode chegar, Deus, por favor, me ajuda, etc. Qual que é uma das palavras usadas, às vezes, em certas rezas, é Yehi Ratzon. Yehi Ratzon significa que seja a sua vontade. Talvez, Deus, você não está afim, talvez eu não mereço, mas faz favor, dá um jeito, quebra um galho. Yehi Ratzon. Agora existe o conceito de brachá. Vamos usar um exemplo de uma brachá para um tzadik. O que é a brachá? Você vai lá e pede para um tzadik, por favor. O que acontece? Na verdade, o tzadik, nesse momento que ele te dá uma brachá, por exemplo, ontem eu vi um videozinho também que eu recebi, de que o cara fala que por muitos anos ele esperava ter filhos, e chegou Lag BaOmer, que era uma data propícia para receber brachot para isso, ele conseguiu finalmente uma brachá do Rebbe, demorou muitos anos, o Rebbe falou para trocar de médico e deu várias orientações, e finalmente ele teve filho. Eu acho que não comentei essa história aqui. Eu fui visitar alguém semana passada, alguém aqui da sinagoga, alguém que frequenta só de vez em quando, eu queria, né, criar um contato, a gente não tem chance de conversar. E a gente conversou, ele me apresentou o escritório dele, tudo, foi muito simpático. Aí depois ele falou, senta aqui, eu quero te mostrar uma coisa. Ele mostrou uma foto do Rebbe que ele tem lá no escritório dele. Ele falou, deixa eu te contar a história. Minha história é a seguinte, já estava casado com minha esposa por muitos anos, ela já tinha perdido algumas gravidezes, e a gente estava muito desesperado, chateado com a situação. E um dia, uma esposa de um rabino aqui em São Paulo chamou a minha esposa, e eles, na noite de Lag BaOmer, abriram um dos livros das cartas do Rebbe. E lá, a data daquela carta era justamente Lag BaOmer, a data daquele dia. Lembrando que Lag BaOmer é uma data propícia para pedir bênção para filhos. É a famosa história do Rabbi Shimon Bar Yochai, com isso também. E lá embaixo, uma nota do rodapé, foi o que ele me disse, estava escrito Mazal Tov pelo nascimento do seu filho. Lag BaOmer, do ano seguinte, nasceu o filho dele. Lag BaOmer, literalmente, um ano depois. Ele me contou isso semana passada. Essa história fazem 11 anos que ele abriu a carta, 10 anos o filho dele vai fazer agora nesse Lag BaOmer. 2 anos depois ele teve mais um filho de precisar de nenhum tipo de intervenção. Estou contando uma história, não é do livro, não é que eu escutei de alguém, eu escutei diretamente da pessoa, ele me contou como realmente... Então, o que é uma brachá? Uma brachá, o que acontece é que no Rosh Hashanah, por exemplo, a gente pede para Hashem, desculpa, me ajuda, etc. Apesar que no Rosh Hashanah a gente não pede desculpa, mas a gente está se melhorando e pedindo para Hashem garantir um bom ano. E aí o que acontece? Sem dúvida nenhuma que Hashem, naquele momento, já decretou para você vida, já decretou para você saúde. Só que, ao longo do ano, você precisa desemperrar. Às vezes fica estagnado, emperrado no meio do caminho. Por quê? Porque os seus canais, eles às vezes estão um pouco obstruídos. A brachá está lá, mas alguma coisa no meio do caminho não está permitindo que você seja a pessoa para realmente adequada para poder receber aquele presente, aquela brachá. O que o tzadik faz? O tzadik, como ele tem uma força espiritual, ele enxerga o que está acontecendo, ele vai lá, ele desentope os canos e bum! E a brachá vem para cá. Qual que é a explicação disso? A tefilá, a reza, é quando
Deus, entre aspas, não tinha isso reservado para você. Não tinha essa brachá. Ele foi lá e pediu para Deus, aquilo que a gente falou antes. Você vira e fala, Hashem, você que é tão grande, me ajuda, faz cair chuva. Agora, isso é tefilá. Brachá, que agora é o que ele está usando para explicar é como funciona a própria Torá. Brachá é você pegar o que está pronto. Você só está acelerando o processo, que é o que um tzadik, muitas vezes, ele faz. Então, essa é a diferença entre brachá e tefilá. A brachá aqui é um jeito de tefilá, mas o que ele está usando como paralelo para explicar a diferença entre Torá e tefilá. Torá é a mesma coisa, Torá já está pronto. Deus foi lá e te compartilhou. Na hora que você estuda a Torá, você se conecta intimamente com a Hashem. Concluí com uma história muito bonita, que eu vi ontem, que é bem sobre esse assunto, que tinha um Hassid, estou falando agora já de histórias de 200 anos atrás, um aluno do... Bom, ele procurou o Rebbe dele, não lembro qual era, e o Rebbe dele falou, olha, eu não tenho como te ajudar, vai procurar o... Vai voltar os nomes para mim daqui a pouco. Ele vai procurar outro rabino, outro... E aí ele chega lá e quer marcar uma consulta, quer marcar uma reunião com o rabino, e ele falou com o Gabai, com o ajudante, falou, olha, estou aqui, se ele puder me atender. Ele viu que era época de baixa temporada, não tinha filas, não tinha... E aí ele ficou esperou o dia inteiro, e não aconteceu nada. E aí ele vira para o Gabai e fala, não, quando é minha vez? Você está esperando o quê? Ele fala, olha, o Rebbe sabe que você está aqui, quando ele te chamar, vai ser tua vez. Tá bom? Então, ele, como o mestre dele tinha dito para buscar a brachá desse outro, então ele foi lá e ficou lá. Passou um dia, 2 dias, ficou lá. E ele começou cada dia a ficar mais frustrado. Estou aqui, perdendo meu trabalho, meu estudo. Fiquei aqui, vim para esse rabino e nada, ele nem para me chamar. Não é que ele recusou, ele nem para me chamar. Um belo dia, ele me chama. Ele vira e fala para mim, eu quero que você me dê a quantia, não sei se era 15 mil rublos, não sei exatamente, mas era uma quantia absurda. Ele era um homem que tinha condições, mas esse valor era um valor muito alto. Ele falou, bem, olha bem, sabe como é que é? Ele falou, você quer tua brachá? É isso. Preciso ver, vou falar com minha esposa. E aí, até que ele volta para a esposa, vai, vem. E ele conseguiu o dinheiro, mas passou já um tempo. Ele chega para o Rebbe e fala, olha, tá aqui, Rabino, tá aqui o dinheiro. O Rebbe vira e fala, já passou, já perdeu. Aí dessa vez fala, agora chega, não estou entendendo. O meu rabino mandou eu vir aqui, vim, esperei, ele me pede uma quantia absurda, eu trouxe a quantia, demorei, mas cheguei, agora já perdi. O que está acontecendo? Ele volta para o rabino dele, se não me engano era Magid Mesrit. E aí o rabino dele, deixa eu te explicar o que aconteceu. Você, muitos anos atrás, estava numa sinagoga, estava num lugar, e alguém criticou um rabino, um rebbe da época, e você não protestou. Se alguém fala mal de um tzadik, se alguém fala mal de um raham, você não pode ficar em silêncio. E aquele que despreza um tzadik, ele tem algo muito sério que fica lá arquivado lá em cima para ele. E aí, o que acontece? Se você for ver, inclusive na Halachá, na lei judaica, está escrito que essa pessoa não tem jeito. Não tem jeito. Agora, o que acontece? Olha a história. O Maimônides, ele tem a opinião, e ele escreve que a pessoa que ofendeu um tzadik, ele pode dar uma quantia grande de tzedakah, e com isso ele consegue se redimir, além de fazer tshuva. Quando você chegou lá naquele rabino, ele seguiu a orientação comum. Qual que é a orientação comum do Shulchan Aruch? Que a pessoa que ofendeu um mestre, no caso ele até foi omisso, não foi nem que ele ofendeu, mas ele seguiu a ordem do Shulchan Aruch, que ele olhou lá nos céus, ele sabia o que estava acontecendo com você, e ele não te deu a brachá. Por que ele não te deu a brachá? Porque você não tem como trazer essa brachá para você. Porque você tem aquilo lá marcado, registrado nos céus. Só que ele ficou esperando chegar o dia do Yurtzeit do Rambam. Por quê? Como hoje é o Yurtzeit do Rambam, a gente vai aceitar a opinião dele, que não é a opinião final na lei judaica. Vamos aceitar a opinião dele. E a opinião dele diz que, com uma quantia enorme de tzedakah, você consegue anular. Foi o que eu te disse. Naquele dia,
Eu não. Agora o Rabino está explicando. Sim. Foi o que ele te disse. Vai lá, traz o dinheiro, que hoje você consegue. Ele estava tentando te ajudar. Só que você demorou. Você perdeu aquele dia. E a lei judaica fala que não tem jeito. E essa história não termina com viveram felizes para sempre. A história termina por aqui. Então, algumas mensagens da história, falando de Rabi Shimon Bar Yochai, de que Rabi Shimon Bar Yochai era uma pessoa muito especial. E uma das coisas que ele falou é que eu e meu filho, a gente consegue, os nossos méritos conseguem perdoar por todos os erros da história, desde o começo da criação até hoje. Só que ele falou, nós poderíamos, não é que ele de fato, nesse dia de Lag BaOmer, como ele é igual o Rambam na história, hoje vai ser o Yurtzai dele hoje à noite, é a marca que a gente pode se conectar com ele e falar, olha, tudo o que aconteceu comigo e até com a nossa história, desde o início da criação até hoje, o Rabi Shimon Bar Yochai, ele tem que nos ajudar. Então, o dia do Yurtzai de um Tzadik, até em relação à lei judaica, de alguma maneira, tem um impacto também. Então, a gente espera e pede para Hashem, que em mérito do Rabi Shimon Bar Yochai, a gente vai continuar estudando, se Deus quiser, na próxima aula, a gente possa ter realmente a revelação de Mashiach, como está escrito que o Arizal, ele falou, acho que foi o Arizal, que em mérito desse livro, que é o Zohar, o povo de Israel vai sair do Galut, Berachamim, com misericórdia. Porque existem formas diferentes descritas nos profetas, pode ser que para a gente ser redimido vai ser com guerras, vai ser com... Ele fala, com esse livro, vocês vão ser redimidos e vai ser com misericórdia, que seja ainda hoje, Bezrat Hashem. Coisa. Eu